Para a gente comentar essa ata do BCE, a gente conversa agora com o economista de Europa, da Kinea, o Lucas Tunkus. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. É um prazer estar com você. Lucas, eu queria começar entendendo exatamente essa nova dinâmica, principalmente de condução de política monetária, não só na zona do euro, mas mundo afora. A gente tem visto essa premência ou até mesmo essa assunção de uma política monetária mais dura, mais hawkish por parte de autoridades monetárias que historicamente ou mantiveram juro zero, ou juro muito baixinho, ou até juro negativo, né, caso do Japão. Eu queria entender se a gente pode considerar que essa dinâmica de juros mais elevados depois de tantos choques, pandemia, guerra, a gente pode considerar que esse seria eu detesto esse termo, essa expressão, mas o novo normal? Olha, de certa forma a gente pode considerar que esse é um novo normal, sim. Especialmente porque numa economia com tantos choques, a gente começa a ver uma retomada, uma mudança de preço, uma atualização de preço por parte dos produtores cada vez mais frequente. Isso é um grande receio para os formuladores de política, né? Porque quando os produtores começam a mudar muito o preço, eles têm que começar a ser cada vez mais ativos na sua política monetária, têm que ser cada vez mais duros para garantir que a gente mantenha uma previsibilidade dos preços, uma previsibilidade da inflação. Então, como os produtores, né, os formuladores de preço, eles estão mais reativos, naturalmente, os formuladores de política também têm que estar mais reativos. É o caso do Banco Central Europeu nessas minutas. Lucas, queria falar um pouquinho sobre a demografia europeia. Evidentemente também na esteira também da manutenção da elevação da taxa de juros das taxas de depósito para 2,25%. Se a gente parar para pensar nessa construção demográfica do bloco europeu, a gente tem hoje um mercado de trabalho até um pouco penalizado, né, com uma taxa de desemprego de 5,9% na zona do euro. Temos dificuldade muitas vezes de encontrar mão de obra, principalmente para o setor de serviços. Temos uma população bastante envelhecida. Eu queria entender exatamente toda essa conjuntura, pensando também agora nessa decisão por parte do Banco Central Europeu, evidentemente compondo com esses aspectos que têm exatamente ao dia a dia e o comportamento dos preços por lá. Que leitura dá para a gente fazer acerca de perspectivas do comportamento do nível de atividade, etc., tanto de uma Europa já penalizada pela incursão russa na Ucrânia e, evidentemente, também por essas questões demográficas e agora com juro mais elevado, né? Olha, durante muito tempo a gente entendeu essa questão demográfica como até uma questão baixista para juros, né? Porque durante muito tempo você persistiu acumulando poupança, né? Típico do ciclo natural de acúmulo de poupança, né? Você vai tendo uma população que vai se envelhecendo, ela vai acumulando mais capital, é natural. E isso vai tendo pressões baixistas sobre juros, né? O que acontece é que depois de um determinado momento, nessa curva demográfica em que a população começa a ficar mais envelhecida, você começa a ter cada vez mais falta de mão de obra, né? E isso acaba deixando de ser uma pressão baixista sobre os juros, né? E começa a criar certas pressões negativas sobre o mercado de trabalho, né? Começa a faltar trabalhador. E uma vez que você começa a ter falta de trabalhador, a pressão sobre salários começa a aumentar. Tá? Então, esse é um lado da história europeia que a gente vem vendo já há algum tempo, né, de um mercado de trabalho que tem ficado cada vez mais sólido, né, cada vez taxas de desemprego mais baixas. Né, a gente tem visto gradativamente um declínio da taxa de desemprego na Europa, isso é uma pressão altista sobre salários. E a gente também tem esse outro choque que aconteceu em 2022 e ele persiste nessa economia europeia, que é o choque da Rússia, né? De fato, o que a gente tinha de pressão de preço de gás, né, que era o maior insumo exportado pela Rússia, isso cedeu ao longo do tempo. Tá? Hoje a gente tem um preço razoavelmente benigno de gás, claro, não tão baixo quanto ele era pré-guerra, mas um preço benigno, tá? Mas a situação persiste bastante tensa na região, né? E com uma situação tensa na região, naturalmente você tem visto governos investindo mais em defesa. Tá? Esse investimento em defesa também de alguma forma também tem uma natureza mais inflacionária, né? Que naturalmente acaba sendo um gasto acima do que essas economias elas eventualmente estão aptas a suportar. Tá? É claro, é um gasto necessário. A Europa precisa
encontrar meios de se defender, né, sobretudo depois das políticas de afastamento do Trump da região, tá, e cada vez mais ameaças de não estar presente na região, mas evidentemente acabam colocando pressão sobre a demanda europeia e naturalmente mais pressão sobre a inflação europeia. Lucas, você menciona essa pressão inflacionária, evidentemente preço de energia. Em primeiro lugar, eu queria entender o quanto essa elevação do preço de energia seria sensível a uma política monetária mais restritiva. A inflação da zona do euro indo a 3,2% em maio, puxada por uma alta de quase 11%, esse choque do preço de energia, e o BCE revisando, portanto, sua projeção de inflação de 2026 de 2,6% para 3%, e do ano que vem também desancorada de forma residual aqui de 2,3%. E eu queria entender exatamente essa leitura. Primeiro, a Europa conseguiu se adaptar a esse primeiro choque de 2022, principalmente relacionado ao fornecimento de gás da Rússia. Em segundo lugar, o quanto esses novos riscos inflacionários eles seriam sensíveis a essa elevação de 0,25% da taxa de depósitos por lá. Perfeito. De certa forma, sim, a gente viu uma adaptação bastante consistente da zona do euro e da própria União Europeia a esse choque de energia que aconteceu na crise de 2022, né, quando a gente começou a ter uma importação maior de gases liquefeitos, né, os famosos LNG, que vêm essencialmente de países como o próprio Oriente Médio e como os próprios Estados Unidos, tá? Então, sim, você teve uma adaptação bastante robusta à crise ucraniana, à crise da guerra da Rússia, que gerou, sim, uma inflação que foi, de certa forma, persistente por um período, mas já cedeu praticamente completamente. E sim, houve um repasse dessa inflação de energia para a inflação doméstica, para essa inflação que a gente entende como inflação do núcleo, tá? Essa é a inflação que o Banco Central está usualmente mais preocupado e essa é usualmente a inflação que o Banco Central consegue combater com altas de juros. Tá? Como a gente está vendo um choque novamente nessa parte de energia, diretamente ligado a essa parte de energia, a grande preocupação do Banco Central é se de fato essa inflação de energia ela vai ser repassada para esses outros preços da economia, tá? Os preços domésticos da economia. Então, preços de alimentos, eventualmente, preços de bens produzidos internamente. Tá? Isso até aparece na ata, tá? Existe essa preocupação cada vez mais latente dos formuladores de política, né, dos membros do Banco Central, de que essa inflação de energia esteja passando para esses preços de bens domésticos, tá? E uma vez que eles começam a ser repassados, é a hora do Banco Central de agir. Tá? Então, sim, existe espaço para a política monetária agir sobre essa alta de preços que a gente tem visto, começando do lado de energia, tá? Mas a gente sabe que se a alta viesse só da parte de energia, aí naturalmente não existiria muito espaço para a autoridade intervir. Tá? Mas esse repasse ele tem sido cada vez mais robusto para os outros preços da economia. Conversei com o Lucas Tunckos, economista de Europa, da Kinea. Lucas, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Vitor. Até mais. Um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Prazer foi nosso.